Ora então, boa tarde novamente. Vamos passar ao ponto número 2, a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Orlando Almeida, dirigente sindical, e ao Sr. Rui Raposo, adjunto da direção. Conforme penso que vos deve ter sido informado, primeiro vamos ter o requerente para uma intervenção inicial de 2 minutos, depois terão 10 minutos para a vossa intervenção, depois teremos os grupos e depois novamente 10 minutos para as respostas. Tem a palavra então o Sr. Deputado Alfredo Maia, requerente do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e passaria a apresentar, enfim, em síntese, o requerimento do PCP, começando por salientar, embora seja redundante, estando nós numa comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, a extraordinária importância do setor das pescas, tendo em conta, desde logo, a dimensão da zona económica exclusiva do nosso país, mas também o gravíssimo déficit na balança de transações, tendo em conta que importamos a maior parte do peixe que vai à mesa dos portugueses. Naturalmente que se impõe uma valorização do setor, não só no que diz respeito aos seus profissionais, portanto, ligados às artes da pesca, mas também dos profissionais da administração pública que intervêm neste setor. Eu creio que há uma percepção geral de uma clara insuficiência de inspeção das pescas. Essa percepção é visível, é audível nos inúmeros contactos que o nosso partido tem, quer com enfim, utilizadores, quer com pescadores, não é? E, portanto, essa insuficiência tem muito a ver com as condições em que os trabalhadores da administração pública nesta área se encontram. E, designadamente, os trabalhadores da área da carreira inspectiva carecem, com toda a urgência, de uma correção de fundo nas suas condições. Mas carecem eles como carece a própria qualidade do serviço que o Estado presta. E nesse sentido é fundamental não só atualizar as carreiras, mas dar meios e instrumentos a estes trabalhadores no sentido de melhor servirem o interesse público. É preciso salientar que se trata de uma carreira profundamente desatualizada, desajustada, até tendo em conta as exigências que se colocam a esta atividade. Designadamente em termos do nível de diferenciação, do nível de exigência e dos riscos e adversidades que correm, riscos até muito severos quando se trata de operações aéreas ou marítimas. Por aqui me fico, mas certamente que os nossos convidados, os nossos amigos, irão desenvolver este tema. E volto a agradecer a presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Quero em nome, digamos, no fundo, em meu nome, pedir desculpa a quem se encontra desse lado, porque realmente, para controlar o tempo, é um bocadinho mais complicado, está bem? Eu, para não estar a interromper, tento fazer sinal, mas agradeço que depois de dar a devida alteração do tempo a toda a gente, faço sinal, está bem? Agradeço que respeitem isso. Passemos, então, a palavra aos... Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Quero agradecer em nome da Federação a oportunidade que nos dão de estar aqui e esclarecer o que se passa em concreto nesta carreira, que não é a única a carecer de atenção, nomeadamente na inspeção na administração pública. É urgente hoje, como disse, é urgente hoje a valorização, principalmente a valorização da carreira e a revisão da carreira especial da Inspeção das Pescas, e principalmente no Decreto-Lei 141/2019, diploma que se limitou a aplicar o Estatuto de Inspeção
da administração pública e integrar a carreira de inspeção das pescas neste diploma sem considerar um conjunto de especificidades funcionais e o meio em que os seus elementos operam. Como disse, estas expectativas que os trabalhadores tinham quando foi criado este diploma foram totalmente defraudadas desde o primeiro dia, tendo nascido a exigência da revisão do mesmo e num conjunto de matérias que diretamente têm a ver com a sua valorização e a dignificação desta carreira especial. É uma carreira que permanece desvalorizada, desatualizada, desajustada, subvalorizada e enfraquecida, apresenta lacunas e deficiências para enfrentar as exigências da política comum de pescas e torna-se necessário modernizar e atualizar esta carreira e dar cumprimento a exigências comunitárias impostas ao país. Estes inspectores das pescas têm de efetuar missões internacionais em representação não só de Portugal, mas também da União Europeia, missões aéreas e navais de patrulhamento, missões em terra de fiscalização de viaturas, embarcações, lotas, aeroportos, estabelecimentos comerciais, mercados, ou seja, em todos os locais onde se encontrem produtos de pesca e aquicultura. Os inspectores das pescas estão sujeitos a condições de trabalho extremamente específicas e peculiares e particulares. Estão sujeitos a condições meteorológicas adversas, um risco elevado a bordo de embarcações de pesca, embarque e desembarque totalmente desajustados do que é normal nós conhecermos, por helicóptero, por semirrígidos em escada quebra-costas, têm que descer aos porões, onde são sujeitos a temperaturas negativas. Isto tudo leva a que estes trabalhadores estejam sujeitos a um desgaste extremamente rápido, psicológico e físico. Estes inspectores, estes trabalhadores, possuem altos conhecimentos técnicos e jurídico-legais específicos que mais nenhuma carreira especial de inspeção ou força de segurança ou militar possuem. Daí que é importante tornar esta carreira atrativa, que não é, e que não seja apenas uma porta de entrada na administração pública, sem a devida valorização desta carreira e reconhecimento, principalmente também reconhecimento dos seus profissionais, não será possível cativar, manter e atrair mais profissionais para esta carreira. Já passaram 5 anos desde a criação deste decreto-lei, os sucessivos governos não cuidaram de dar resposta às reivindicações dos inspectores especiais das pescas e de garantir as condições para que o país cumprisse as obrigações em matéria de política comum de pescas, apesar de os governos terem à sua disposição mecanismos financeiros para o fazer. Por isso, nós, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, consideramos que um conjunto de reivindicações já apresentadas há alguns anos, com as necessárias atualizações e que passam pelo seguinte: pela valorização da carreira e do seu estatuto remuneratório. Nós temos, agora aqui uma à parte, nós temos um caderno reivindicativo que já foi apresentado à senhora Secretária de Estado, que também passa pela valorização da carreira, como eu já disse, a atualização do seu conteúdo funcional, também passa por esta atualização do conteúdo funcional para poderes de autoridade constituir como sendo órgão de polícia criminal e também ter o direito ao uso e porte de arma. Que o regime de trabalho praticado seja devidamente compensado e também compensado quando em missão naval ou aérea. Que estes trabalhadores, estes inspectores de pescas, tenham uma aposentação, um regime de aposentação mais favorável e que o limite de idade para o desempenho das funções de inspeção em missão naval ou aérea seja implementado de modo a que não é que as pessoas sejam velhas, mas as condições físicas para
para as mesmas levem a que seja extremamente difícil uma pessoa com já com alguns anos de experiência possam fazer essas atividades. Muito obrigado. Ainda dispõe de mais minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito boa tarde. Gostava só aqui de acrescentar relativamente ao que o meu camarada aqui referiu sobre aquilo que são as exigências, as pretensões dos inspectores das pescas, um aspecto que nos parece pertinente e que tem a ver com a ausência da sua qualificação como órgão de polícia criminal. Efetivamente, esta é uma questão que há largo tempo que nós levantamos junto dos governos, a necessidade da classificação dos inspectores das pescas como órgão de polícia criminal, até considerando as funções que exercem, considerando naturalmente as matérias que tratam a sua atividade de inspeção. E aquilo que nós verificamos é que tem havido por parte dos governos, por exemplo, a quando da negociação daquilo que mais tarde viria a dar origem ao Decreto-Lei 141 de 2017, a dificuldade que os governos têm em discutir esta matéria, pressupondo desde logo que ser OPC é ser polícia. Na realidade, a questão não é esta. Convém lembrar que, e eu cito só aquilo que o próprio Código do Processo Penal diz, é que ser um OPC não é mais do que coadjuvar as autoridades judiciárias com vista à realização das finalidades do processo ou, por iniciativa própria, colher notícia dos crimes e impedir, quanto possível, as suas consequências. De facto, é isto que os inspectores das pescas têm que fazer e deveriam, nesse sentido, ser classificados como órgão de polícia criminal. Aquilo de que eles se queixam é que, efetivamente, hoje em dia, o que se está a passar é que a Autoridade Nacional de Pesca, a Direção-Geral de Recursos Marítimos, que não é a autoridade criminal, acaba por coordenar e ter sob a sua alçada, na atividade de inspeção das pescas, um conjunto de entidades que são órgãos de polícia criminal, mas genérico. O caso da GNR, o caso da Polícia Marítima e o caso da Marinha. Contudo, os agentes mais diretos desta atividade de investigação não são órgão de polícia criminal, que são os inspectores das pescas, que estão diretamente sobre a sua alçada. Dizem que, em consequência desta ausência de classificação, aquilo que se verifica é que muitos, e os inspectores estão avalizados para dizer que a grande maioria dos processos que vão a tribunal, pela dificuldade que existe em, digamos, fazer o acompanhamento técnico dos processos por parte de órgãos de polícia criminal que não estão devidamente habilitados e conhecedores da especificidade e da tecnicidade dos conhecimentos em matéria das pescas, os processos acabam por serem perdidos pelo Estado e acabam por ser arquivados. Portanto, nós consideramos que seria fundamental, neste processo de valorização do estatuto e da carreira de inspetor das pescas, a classificação dos inspectores como órgão de polícia criminal. E era isto para já. Muito obrigado. Quase cumpriu o tempo ali por 9 segundos, mesmo à risca. Agradeço imenso. Passemos então às intervenções dos grupos parlamentares. Vamos começar pelo grupo do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel. 6 minutos e mais um de tolerância. Está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso é muito tempo. Não sei o que eu vou fazer com 6 minutos.
Mas vou diretamente para já cumprimentar as senhoras e senhores deputados e o senhor Orlando Almeida, Presidente da Federação Nacional, não, dirigente. Bom, em primeiro lugar, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, obviamente que as vossas questões para nós são nossas preocupações. E, portanto, estamos atentos, não estão a dizer-me nada de novo, aliás, também foram as preocupações anteriores do Partido Socialista nesta matéria. Eu estive agora aqui a confirmar, o Decreto-Lei 141/2019 já foi a seguir à Troika. E, portanto, trata-se, estamos a falar de uma carreira especial, sectorial, uma inspeção externa, e, portanto, já foi alvo, aliás, em pé de igualdade com os veterinários, também já estive a ver aqui, estão aqui, e em pé de igualdade com os inspectores de navios. Portanto, aquelas questões que vocês levantaram são questões pertinentes que, obviamente, o Grupo Parlamentar do PSD subscreve e acompanha, primeiro. Segundo, eu queria fazer uma pergunta que era esta. Quantos inspectores é que estamos a falar? E quantos é que vocês representam já agora? Portanto, por uma questão também de representatividade, de representação sindical. E dizer também isto, que neste momento houve um pré-aviso de greve que foi, se não me falha a memória, suspenso ontem. E, portanto, porquê? Porque a Secretaria de Estado da Administração Pública, penso que vocês têm conhecimento disso, a Secretaria de Estado da Administração Pública e a Secretaria de Estado das Pescas assinou um protocolo negocial com vários sindicatos, no sentido de abrir o processo negocial legítimo com os sindicatos da administração pública para esta questão, nomeadamente duas questões, que têm a ver com a organização do tempo de trabalho, obviamente condições de trabalho, e também tem a ver com a questão de riscos de insalubridade e penosidade. E, portanto, neste sentido, a questão também que eu vos ponho, para além da questão de saber quantos inspectores das pescas é que estamos a falar, eu sei, mas já agora gostaria de saber também da vossa parte, e quantos é que vocês representam, saber concretamente, relativamente a esta calendarização negocial, que estão previstas 4 reuniões, do dia 15 de novembro, dia 25 de novembro, 5 de dezembro e 16 de dezembro, se vocês estarão presentes. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passemos então ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos. 6 minutos, mais um de tolerância. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. As senhoras e senhores deputados, agradeço a presença dos responsáveis da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Função Pública aqui presentes, nas pessoas do Sr. Orlando Almeida e do Sr. Rui Raposo. É de facto um prazer receber-vos, ouvir o que têm para nos dizer, as vossas preocupações e dizer que acompanhamos, obviamente, essas preocupações e essas reivindicações quanto ao trabalho dos inspectores da pesca, assunto que aqui vos traz. Portanto, o mar português é um importantíssimo vetor da nossa economia, nele a pesca assume um papel de grande preponderância e o pescado nacional tem uma qualidade e um prestígio que nos enche de orgulho. A pesca é historicamente um setor-chave do país, mas não só do ponto de vista da relevância económica de toda a fileira, como também da preponderância que esta atividade tem na própria identidade nacional, indissociável da relação privilegiada de Portugal com o oceano. Isto explica o porquê do país ter vindo a investir neste setor, e os governos do Partido Socialista bastante, nas infraestruturas para acolher e assegurar o eficiente escoamento e transporte do pescado nas melhores condições de higiene e segurança alimentar. Serve esta introdução para enquadrar aquilo que é, a meu ver, o enorme valor desta vossa profissão e desta atividade e a importância que ela assume para o país, mas também para os nossos parceiros europeus. O papel que assumem diariamente no cumprimento da lei, quer no que diz respeito à garantia da segurança alimentar, no que toca à sustentabilidade, à proteção dos recursos naturais e da biodiversidade, é da máxima importância e deve ser reconhecido. São ainda responsáveis por fazer cumprir os compromissos que Portugal tem com os seus parceiros europeus, na defesa do mar comum, na monitorização, controle e vigilância da pesca, da aquicultura e das atividades conexas antes, durante e depois da pesca propriamente dita, fazendo cumprir a legislação nacional e as regras da política comum das pescas, mas também os domínios de competência partilhada de outras nações e organizações com as quais a União Europeia tem acordos, maiormente no que toca à pesca sustentável.
as vossas funções, como se percebe, extravasam a mera inspeção das pescas e tantas vezes são de representação do país junto dos nossos parceiros estratégicos. Sabemos também da informação que aqui nos foi trazida pelo SINTAP na semana passada, que não obstante a importância da vossa atividade e a especificidade da mesma, esta enfrenta enormes desafios e constrangimentos, que também tiveram a oportunidade de referir aqui, desde logo o não reconhecimento e valorização da carreira, que a torna pouco atrativa e, consequentemente, a falta de recursos humanos para atender a todas estas frentes. Tal como o meu colega do PSD, também questiono quantos inspectores neste momento representam e quantos neste momento estão ao serviço na DGRM. As condições de trabalho, tantas vezes difíceis e arriscadas, as condições remuneratórias que consideram deficientes, as dificuldades de progressão, a falta de suplementos remuneratórios, a possibilidade de ser considerada uma carreira de desgaste rápido, portanto, com condições especiais de aposentação e a necessidade de maior investimento na Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que garantam os meios técnicos essenciais ao trabalho inspectivo que desempenham, são outras das causas pelas quais os representantes profissionais do setor se têm batido. É uma profissão de grande exigência para a qual é necessário um treino específico, o que faz com que mesmo quando são contratados novos recursos humanos, decorram ainda longos meses até que estejam efetivamente aptos para cumprir com os requisitos das vossas funções. Gostaria também que me referissem qual é o período de tempo de formação que um inspetor, quando entra na carreira, tem até estar em funções efetivas. Compreendemos, portanto, a gênese das reivindicações aqui apresentadas e, pelo que sabemos, também entregues em memorando no Ministério da Agricultura e Pescas. Sabemos que já foram encetadas negociações com a tutela e, por isso, o que pergunto é que avanços já foram alcançados nessas negociações e que garantias foram dadas pelo atual Governo. Para terminar, questiono ainda que, em relação ao Decreto-Lei 141 de 2019, aquilo que vos pedia, portanto, nesse decreto-lei já são regulamentadas as carreiras especiais de um conjunto de inspectores onde estão incluídos os inspectores da pesca. Aquilo que vos pedia era se nos podiam concretizar, para além daquilo que já está regulamentado, se não está, é necessário regulamentar mais ou está regulamentado e não está a ser aplicado. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Clarice Campos. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes sindicais, muito obrigado por terem vindo aqui hoje a requerimento do PCP, que também saúdo por ter aqui chamado o vosso sindicato para nos falar acerca das condições de trabalho dos inspectores das pescas. De facto, o nosso grupo parlamentar, o Grupo Parlamentar do Chega, também tem acompanhado com bastante preocupação as condições laborais dos inspectores das pescas, por isso, em nosso requerimento esteve cá o SINTAP no dia 9 de outubro, portanto, há cerca de 2 semanas, e apresentámos também nesta comissão um requerimento para chamar o Sr. Diretor-Geral da DGRM e o Sr. Presidente da DOCA Pesca. Infelizmente, esse segundo, enquanto que o primeiro foi aprovado por unanimidade, o segundo requerimento foi chumbado pelo PSD e pelo PS e, portanto, lamentamos que, de facto, não tenhamos agora essa oportunidade de, depois de ouvir os sindicatos, vir também ouvir o Sr. Presidente da DOCA Pesca e o Sr. Diretor-Geral da DGRM acerca destes mesmos assuntos e das preocupações que os sindicatos nos trouxeram aqui. E, portanto, vou começar por uma pergunta muito simples, que é relativamente à tutela. Sabemos que neste momento está a ser dirigida por uma senhora formada em Sociologia e perita em Turismo e, portanto, a pergunta que lhe deixo é qual é o feedback que tem tido desta tutela relativamente às condições de trabalho dos inspectores da pesca e relativamente a este decreto-lei, o 141 de 2019, que tanto o SINTAP como o vosso sindicato aqui hoje presente têm denunciado da necessidade de reavaliação e modernização deste decreto-lei. Gostava também de perguntar se acompanharam este pré-aviso de greve às horas extraordinárias do SINTAP ou qual é a vossa postura relativamente a este aviso, a pré-aviso de greve, porque, de facto, existe aqui
algum descompasso entre os sindicatos, porque temos visto um sindicato, nomeadamente o SINTAP, a ser muito vocal no espaço público, a fazer muitos comunicados, a dirigir-se muitas vezes à comunicação social e até aos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República sobre este assunto e, talvez por desconhecimento meu, mas não tenho ouvido o vosso sindicato no mesmo sentido e, portanto, gostava de saber quais é que têm sido as demarches que têm tomado neste sentido de vir reivindicar também para esta classe profissional tudo aquilo que há pouco disseram na vossa primeira intervenção e que tem a ver com as condições laborais, os salários, a implicação na economia, a implicação até na arrecadação de impostos para o cofre do Estado, porque quanto mais inspeção houver, menor é o desvio à lota, maior é o controlo da pesca e, portanto, isso vai gerar maiores receitas para o Estado e também, obviamente, na assunção das nossas responsabilidades europeias nas missões da pesca, da política de pesca comum, que são tão importantes e que também estavam englobadas, aliás, neste pré-aviso de greve. Porque, de facto, Portugal, neste momento, devia ter 50 inspectores da pesca e só tem pouco mais de 25. 25, 26, 27 foram os números que nos foram trazidos aqui pelo outro sindicato. Portanto, das duas uma, ou não há um investimento na carreira, ou não há concursos, ou não há interesse em ingressar esta carreira. Qualquer uma destas três hipóteses é maléfica para o Estado e é maléfica para para a economia. E nós bem sabemos que Portugal é um dos maiores consumidores de peixe per capita. Cada português consome anualmente cerca de 57 quilos de peixe. Isto é o dobro da média da União Europeia e, ao mesmo tempo, a economia do mar contribui para cerca de 7% do nosso produto interno bruto e traz-nos 5% do emprego total, e isto está estimado até 2030. Portanto, nós temos que assegurar, de facto, que esta economia portuguesa do mar esteja bem, não só regulamentada, porque aqui em Portugal nós normalmente somos muito bons alunos a fazer as leis e a transpor as diretivas europeias e a aplicar os regulamentos, mas depois somos muito fracos no controlo. Para haver um controlo correto e para que o nosso PIB possa, de facto, atingir estes números recorde, que correspondem mais ou menos, não disse, mas correspondem mais ou menos a 82 mil milhões de euros, estes valores não podem ser despicientes e não podem deixar fugir a pesca ilegal, a pesca não declarada, a pesca não regulamentada. Isto inclui, obviamente, a fuga à lota, que cada vez assume proporções maiores no nosso território continental e também no território insular, e a única maneira de controlar isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é através dos Srs. Inspectores da Pesca. E, portanto, só motivando estes trabalhadores, só valorizando estes trabalhadores, é que nós podemos, de facto, controlar este enorme setor da economia. E isso, como eu já disse, pode trazer maiores dividendos ao Estado, maior segurança alimentar e toda uma economia do mar que nós queremos perseguir. Portanto, para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostava que os Srs. dirigentes sindicais aqui presentes nos fizessem um resumo mais pragmático possível sobre as reivindicações e as exigências do vosso sindicato no que refere à revisão do decreto-lei há pouco arvorado, quais são exatamente as melhorias das condições de trabalho que pretendem e se, de facto, consideram absolutamente necessário uma revisão das remunerações e das compensações em vigor. Este pode ser muito bem aquele ponto que é a pedra de toque para evitar, de facto, que a greve se venha realmente a concretizar e possa ser uma greve não só às horas extraordinárias e às missões internacionais, mas também ao trabalho ordinário. E se for, de facto, convocada uma greve ao trabalho ordinário, com tão poucos inspectores e com uma adesão tão grande a estas questões laborais, podemos estar, de facto, na presença ou na antevisão de um cenário de calamidade naquilo que se refere a esta economia e à presença do peixe nos nossos mercados e nos nossos supermercados. Mais uma vez, saúdo o PCP por ter trazido aqui a seu requerimento o vosso sindicato e agradeço muito a vossa presença. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então novamente agora com uma intervenção ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Alfredo Maia tem 3 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a Federação Sindical
por desde logo colocar a par duas dimensões desta realidade que de facto são indissociáveis. Por um lado, os problemas da função, da carreira e do próprio sistema de inspeção, mas também ao mesmo nível dos problemas de natureza estritamente laboral. Tudo isto faz sentido e é de salientar. Ora, talvez começando pela primeira dimensão, gostava de perguntar-lhes, de alguma maneira já foi aqui questionada, sobre qual é a dimensão atual do corpo de inspectores de pescas, suponho que se não é assim que se chama, poderia, não é? E quantos é que são necessários, tendo em conta a dimensão de facto significativa da nossa zona económica exclusiva e da área que os nossos pescadores, os nossos armadores cobrem. Depois, em relação aos contactos já havidos com o Governo, nomeadamente com a senhora Secretária de Estado das Pescas, foi já elencado um conjunto de problemas, seguramente que a vossa organização sindical apontou também um conjunto de soluções. Porventura ainda não há resposta, mas a pergunta é se tem alguma noção, alguma percepção de qual é o nível de compromisso a que este Governo está disposto a ir. Eu creio que aí bate o ponto. Depois, em relação às questões mais de natureza orgânica, é sabido que no percurso da atividade de inspeção das pescas há uma diluição efetiva de uma estrutura que já foi uma direção-geral. Isso, do vosso ponto de vista, é necessário reconstituir essa direção-geral, ou que alternativa é que apontam? Relativamente às questões muito interessantes que aqui trouxeram acerca da natureza deste órgão, não é? E defendendo a necessidade de o classificar como órgão de polícia criminal, eu calculo que nas ações e operações que são realizadas, nomeadamente coordenadas pela Autoridade das Pescas ou pela Direção-Geral dos Recursos Marinhos, são chamados a colaborar órgãos de polícia criminal. Eu queria perceber como é que nem sequer é em coadjuvação, é mais em complemento, é que isto prejudica a eficácia das operações e das ações, e já agora, para que todos tenhamos noção disso, em que circunstâncias é que é necessário, em que tipo de ações é que é necessário o suporte de um órgão de polícia criminal. Portanto, é externo, uma vez que essas atribuições estes trabalhadores, estes inspectores não têm. Finalmente, uma questão de natureza mais laboral e que tem a ver com o estatuto remuneratório, que é, aliás, uma matéria que consta do caderno reivindicativo, segundo tem sido tornado público, e das vossas posições junto do Governo. Qual é atualmente o vencimento de base, quer à entrada na carreira, quer no topo da carreira de um profissional destes, um profissional, insisto, com um conjunto de tarefas altamente exigentes e altamente qualificadas, e qual tem sido a proposta de valor, designadamente, no âmbito da vossa plataforma reivindicativa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado a todos pelas vossas intervenções. Vamos passar, então, à intervenção final da entidade. Como sabem, têm 10 minutos. Se optarem por repartir entre os dois, façam favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria agradecer ao Sr. Deputado Francisco Pimentel ter-nos trazido a nós, a organização sindical que também representa os inspectores das pescas, a informação que o Governo, através da Sra. Secretária de Estado das Pescas, nos deveria ter dado. Ou seja, nós não sabíamos da greve, porque tivemos na semana passada uma reunião
com os trabalhadores na inspeção das pescas. Sabíamos que essa greve estava convocada por uma organização sindical, tem toda a legitimidade de o fazer, mas também nós tínhamos tido a oportunidade de explicar aos trabalhadores que cada organização tem o seu timing para estes processos e não faria de todo sentido, da nossa parte, seria até eticamente incorreto nós estarmos a subscrever um aviso prévio de greve quando, na altura, estávamos a acabar de entregar à senhora Secretária de Estado das Pescas o nosso caderno reivindicativo atualizado e, portanto, não faria de todo sentido, como já referi, estar a subscrever ou a acompanhar esse mesmo aviso prévio de greve. Ficámos agora a saber, e mais uma vez agradecemos, esta informação, lamentando claramente que a senhora Secretária de Estado das Pescas não tenha tido a hombridade de, uma semana depois de nós termos enviado o nosso caderno reivindicativo para os inspectores das pescas, não nos ter comunicado a sua posição sobre o mesmo e, mais do que isso, transmitir-nos que já estava a preparar a negociação com a outra estrutura sindical. Quero aqui, de facto, afirmar que até a esta hora não recebemos qualquer comunicação da senhora Secretária de Estado sobre esta matéria. Isto, no entanto, não prejudica, naturalmente, que a haver uma comunicação no sentido de nos sentarmos à mesa para negociar as questões que temos para negociar, que não o venhamos a fazer. Segunda questão, a questão da representatividade. Eu queria aqui referir que esta questão da representatividade dos inspectores das pescas, isto é assim, nós estamos a falar de uma carreira profissional que está integrada na Direção-Geral de Recursos Marítimos, já teve outros nomes, mas esta carreira em concreto tem neste momento no seu efetivo, no quadro, 19 inspectores. E tem mais 8 inspectores que estão em processo de estágio. Portanto, ainda não estão no quadro, ou no mapa, melhor dizendo, no mapa de pessoal da Direção-Geral. E é só isto, não tem mais nada. Portanto, dizer também, e convém referi-lo, porque foi questão que é uma questão que está associada a esta dos inspectores das pescas, e porque faz parte das funções da inspeção das pescas, que é a do controle de navios de pesca. É uma obrigação comunitária, Portugal tem, e convirá dizer que, para além destes 28 inspectores, que exercem tanto inspeção operacional, digamos assim, como inspeção de controlo, a situação do controlo neste momento é muito mais grave. Neste momento há apenas 6 efetivos no controlo esse que neste momento está sediado no perímetro da Escola de Pesca em Paço de Arcos, já esteve nas instalações da inspeção, incompreensivelmente foi afastada da inspeção quando no controlo é indispensável que haja inspectores a complementarem o trabalho dos controladores, e isto, neste momento, fisicamente está inviabilizado, e, por outro lado, o funcionamento deste controle está, neste momento, francamente hipotecado, já que não trabalha 24 horas por dia. Ou seja,
Os barcos que quiserem prevaricar podem-no fazer a partir das 9 da noite até amanhã do dia seguinte, porque em tempo real não é possível controlar a atividade desses mesmos barcos de pesca. Isto só é possível fazer depois, ao, digamos, reativar os dados das chamadas caixas negras dos navios, verificando se houve ou não infração. Mas em tempo real não é possível fazer isso. Portanto, isto é uma situação que está associada à inspeção das pescas e que a nós também nos preocupa. Podem perguntar porque é que só há 6 pessoas. Bom, porque a carreira ou é de técnico superior de regime geral da função pública ou é de assistente técnico, regime geral da função pública. Com condições de trabalho como são estas, de trabalho por turnos, fora de Lisboa, ninguém para, em bom rigor é isto, ninguém para neste serviço. Já vimos aquele serviço com o seu efetivo quase completo, quando, por exemplo, ali trabalhavam profissionais da GNR ou da PSP que estavam ali destacados por vontade própria, mas que, entretanto, desistiram logo que as instalações mudaram para Paço de Arcos. E hoje o serviço está reduzido a 6 pessoas. Queria aproveitar para chamar a atenção disso. Bom, relativamente à representatividade, dizer também que os inspectores, e vamos aqui ser francos, os inspectores, a grande maioria deles não estão sindicalizados. Não temos problemas nenhum em dizer. Agora, o que sabemos é que a nossa legitimidade decorre... temos sindicalizados. Temos sindicalizados. Talvez meia dúzia. Talvez meia dúzia. Mas a nossa legitimidade decorre do acompanhamento ao longo de muitos anos deste processo dos inspectores das pescas. Dizer que nós não caímos no processo dos inspectores das pescas agora, estivemos no processo que antecedeu a entrada em vigor do Decreto-Lei 141/2019 e estivemos no processo que originou a criação da própria carreira de inspeção das pescas já no longínquo ano de 2003, quando foi aprovado o Decreto Regulamentar 9/2003, que criou a carreira de inspeção das pescas, que anteriormente não existia. Portanto, não temos, com os próprios trabalhadores, não temos problemas quanto a esta matéria. Dizer que esta carreira tem uma coisa, que tem uma grande volatilidade nas entradas e na permanência na carreira. Há meia dúzia de anos, a maioria dos inspectores das pescas eram pessoas em situação de mobilidade, vindas, nomeadamente, das forças de segurança, ou da ASAI, por exemplo, e que depois, percebendo no concreto as condições de trabalho que lhes eram colocadas, acabaram por desistir e foram-se embora. Nos últimos tempos, estão uma série de pessoas em mobilidade não consolidada ainda, é bom dizer isso, e que de um momento para o outro até podem sair. E, portanto, estes 28 que aqui estão, 19 mais os estagiários, isto pode diminuir. Não queremos que possa vir a aumentar. Gostava rapidamente de responder quanto à questão do feedback às diligências feitas pela Sra. Secretária de Estado das Pescas. Creio que a minha primeira declaração deu resposta. Quanto ao aviso prévio também, a dimensão do corpo de inspeção está respondido. Eu diria que 50, sim, acompanhamos esse número. Não somos tão exigentes como fez o Estado espanhol, que de meia dúzia de inspectores, depois de ter sido alvo
de grandes pressões da Comissão Europeia, passou de 2 ou 3, passou de meia dúzia para 100. Portanto, não somos tão audazes como isso, mas naturalmente que esse número seria um número perfeitamente razoável. A questão da reconstituição da Direção-Geral, para nós, é uma questão que deve ser colocada. Deve ser colocada para, institucionalmente, aquilo que hoje se chama Inspeção das Pescas, ganhar força, ganhar legitimidade até, do ponto de vista institucional. Pensamos que faz sentido. A questão da ausência do OPC que pode prejudicar a eficácia das operações. Naturalmente que sim, Sr. Deputado. O que acontece é que são os inspectores a detectar as infrações, são os inspectores a detectar, porventura, a existência de crime, mas depois, perante as autoridades judiciais, não são os inspectores que vão fundamentar isso. São pessoas que têm a qualidade de OPC genérico, mas que não estão tecnicamente preparadas para dar resposta às questões que se colocam em matéria criminal. Para isso estão lá os inspectores. Se eles pudessem tratar diretamente com as entidades judiciais, naturalmente que o caso seria outro. Vou-lhe pedir mesmo para concluir, por favor. Então, Um minuto, está bem? Vou tentar, Sr. Presidente. Terá que ser mesmo, porque já dei aqui um bocadinho de tolerância, até porque o PSD não usou o tempo todo, por isso também já estou a dar este bocadinho. Agradecia. Obrigado. Houve aqui uma pergunta que, de facto, acho que é a pergunta, uma das perguntas mais importantes, que é a integração na carreira, o ingresso na carreira. Senhores deputados, a atratividade de uma carreira faz-se com a sua valorização, que é o que não existe hoje em dia na maior parte, se não todas, as carreiras da administração pública. Com a sua valorização, consequentemente, a valorização salarial, a valorização de suplementos que possam estar associados a essas carreiras e, senhores deputados, o salário base de um inspetor que inicia hoje ou amanhã, que irá iniciar amanhã a sua vida profissional, é o salário base de um técnico superior. Portanto, como é que se pode criar a atratividade numa carreira que está sujeita a todas as situações que os inspectores se veem diariamente, no mar, em terra, como eu disse, o desembarque, o embarque, a colocarem a sua vida em perigo por estes valores. É por isso que nós defendemos, principalmente, a valorização desta carreira com a sua revisão do decreto-lei que a regula. Isso. Muito obrigado. Eu penso que houve aqui uma pergunta que não respondeu baixinho, não se vai importar, mas penso que será importante a resposta. Só mesmo para ficar registada, está bem? Pronto, era só dizer à Sra. Deputada que, de acordo com o Decreto-Lei 141/2019, o período de formação na admissão é de 6 meses. Depois, há a formação específica, contínua, que essa é dada normalmente pela Direção-Geral ou por outras entidades. Muito obrigado. Mesmo comunitárias. Muito obrigado. Resta-me, em nome da Sra. Presidente, em meu nome, em nome de todos, agradecer. Se for uma interpelação à mesa, posso. Faça favor. Muito obrigado. É só para dizer que, da parte do PSD, nós acompanhamos aquilo que, para não haja equívocos, aquilo que são as preocupações. Segundo lugar, dizer aos senhores dirigentes sindicais Orlando Almeida e Rui Raposo que a desconvocação da greve é pública e a negociação neste momento anunciada também é pública, portanto podem ver.
E, em terceiro lugar, dizer que falou aqui uma coisa. A carreira de inspectores das pescas é uma carreira especial. Não é uma carreira do regime geral, estamos a falar. E como carreira especial, é do grau 3 e, portanto, só licenciados é que fazem parte desta carreira especial e tem um estatuto remuneratório, já em relação aos técnicos superiores mais elevados. Portanto, é bom também termos noção disso. Eu peço desculpa por estar-vos a dar esta chamada de atenção, porque eu sou inspetor de carreira também. O inspetor da Administração Pública tem um estatuto remuneratório mais alto que a carreira técnica superior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, conforme dizia, quero agradecer em nome da Sra. Presidente, em nome de todos, dizer que realmente, de facto, é importante valorizar este setor e, muito bem, como dizia o requerimento, quer para os pescadores, armadores, mas também para os inspectores. Sabemos da importância, das contrariedades, das dificuldades que eles enfrentam, porque têm vindo aqui eles próprios também reunir com os vários grupos. Penso que todos nós tiramos as nossas notas, vamos analisar e depois cada grupo fará o seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. 5 minutos, por favor, está bem? 5 minutos de intervalo. Obrigado.